Olá, Motolama na área. Um belo dia, num fim de tarde, vários motociclistas chegam ao mesmo tempo num posto de gasolina. Coincidência? Claro que não. Motociclistas gostam de se reunir para contar mentira. E o posto de gasolina é o lugar perfeito. Cada moto é diferente, cada piloto também. Tem a postura, tem o equipamento e aquela cara de que já enfrentou muita roubada nessa vida. Em alguns casos já enfrentou até reunião de família com churrasco do cunhado regado a Bud Light. E isso é uma das provas mais cruéis inventadas pela humanidade. Mas voltando ao posto, de longe até parece um encontro casual de motociclistas. Mas quem anda de moto sabe que nem todos estão ali pela mesma razão. E é justamente aí que o trem fica interessante. Porque motociclismo não é só sobre moto. Para uns é terapia, para outros é liberdade, para outros é adrenalina pura e para alguns é a forma mais elegante de sumir por algumas horas sem ter que dar explicações a ninguém. Eu não pude atender, estava de moto. De novo a moto? Pesquisadores do comportamento dos motociclistas, eu nem sabia que tinha esse tipo de gente, já perceberam, e obviamente muita gente ignora, não existe só um tipo de motociclista. Colocar todo motociclista no mesmo balaio é quase tão inteligente quanto achar que um capacete vai resolver a falta de juízo. Não resolve, só ajuda a preservar o que restou. Na prática, existem 5 tipos diferentes de motociclistas. E o mais engraçado é que eles se encontram no mesmo café, no mesmo posto e no mesmo rolê. E todos achando que estão vivendo a mesma experiência. Tá não. Um está ali para relaxar, o outro para fugir, o outro por amor à estrada, o outro por necessidade e o outro porque finalmente decidiu fazer alguma coisa útil antes do próximo boleto vencer. Eu já ando de moto há bastante tempo e posso confirmar com segurança, nem todo motociclista é igual. E não estou falando do tipo de moto, Big Trail, Custom, Speed, Trail. Isso é outra novela, com mais ego e menos sinceridade. Estou falando da razão pela qual cada motociclista anda de moto. Tem gente que anda por paixão. Tem gente que compra por necessidade. Tem gente que compra porque era o sonho de criança. E tem gente que compra porque depois de anos de rotina, esposa, boletos, olha para a garagem e pensa: Agora sou eu, é a minha vez. hoje vou te contar como são os 5 tipos de motociclistas e explicar como cada um encara a estrada de um jeito diferente. E no fim, todos têm alguma coisa em comum. Escolheram a moto porque faz sentido para sua própria história. E é isso que torna esse universo tão interessante. Porque atrás do capacete e da jaqueta, sempre existe alguém querendo fugir do caos com estilo. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas. Olá, sou o Arlidão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Entre os tipos esquisitos de motociclista, existe o tipo que não está inscrito no Motolama. Minha sugestão é corrigir esse erro se inscrevendo no canal do Motolama, dando aquele like com personalidade e compartilhando com seus grupos cheios de gente estranha. Valeu! Então vamos aos diferentes tipos de motociclista. Só para reforçar, não estou falando dos diferentes tipos de moto, nem do tipo de uso, dentro ou fora de estrada, trabalho, ou se usa só para ir na padaria. Não importa. Vamos falar da personalidade dos caras. Tipo 1. O reset. Esse é o cara que não comprou a moto para ficar bonito na fita. Comprou porque a vida apertou. O cérebro entrou em looping e o trânsito emocional virou um caos completo. É o sujeito que sobe na moto como quem aperta o botão de reset no notebook. Só que com mais vento na cara e menos paciência para o resto do mundo. A moto para ele não é só lazer. É quase uma sessão de terapia com vento na cara. Depois de um dia cheio de reunião inútil, e-mail sem urgência e problemas que só existem porque alguém resolveu complicar o simples, ele liga a moto e o ruído na cabeça diminui. E tem pesquisa mostrando isso. Em pouco tempo de pilotagem, o estresse cai. A atenção melhora e o cérebro para de tentar abrir 15 abas ao mesmo tempo. O que, sinceramente, já é uma bênção. Porque tem adulto que não consegue escolher nem o que vai comer sem abrir uma planilha mental.
Esse tipo de motociclista não está fugindo da realidade. Só está dando uma volta para a realidade parar de encher o saco por um instante. Tipo 2. Piloto de patota. Esse aqui não anda de moto, ele anda com a galera. Para ele, a moto é importante, é claro. Mas a resenha, o comboio, a parada no posto para tomar um café safado, valem quase tanto quanto a moto. É o cara que lê a mensagem do grupo do passeio no sábado com a mesma empolgação de quem descobriu que vai ter um feriado prolongado. Se combinar um ralé com o grupo, ele aparece. Se marcar uma saída solo, ele até vai, mas claramente vai sentir falta de alguém perguntando: A que horas a gente para? porque esse cara gosta da irmandade, da bagunça organizada que todo grupo de moto finge que controla, mas que na realidade só evita que saia do controle. E vamos ser sinceros, em todo grupo tem um que diz que só vai acompanhar, e outro que quer fazer a rota o mais longa possível, e o outro que para no meio do caminho só porque viu uma padaria, boa demais para passar batido. Aí o comboio vira uma aventura diplomática. Mas o piloto do grupo vive por isso. Para ele, pertencer importa. Estar junto importa. E no fundo ele sabe que metade da graça está justamente em ouvir as mesmas histórias com a mesma empolgação de sempre, como se fosse a primeira vez. E é isso que faz o rolê valer. Tipo 3. Piloto solo. Agora chegamos no cara que olha para o mundo e pensa: Legal, mas sem ninguém falando na minha cabeça. ele prefere a estrada vazia, companhia do vento e silêncio de verdade. Não aquele silêncio de grupo que todo mundo só está esperando alguém puxar o assunto. Silêncio mesmo, só vento, motor e pensamentos. O piloto solo gosta da estrada porque ela não exige performance social. Ninguém pergunta como está o trabalho, ninguém manda áudio de 2 minutos e ninguém faz comentários desnecessários sobre a velocidade, o clima e o café ruim da padaria. É somente ele, a moto e o horizonte. E, sinceramente, para muita gente isso já é luxo demais. E esse cara costuma pensar melhor quando está sozinho. Organiza as ideias, encontra respostas e às vezes até resolve problemas que ele nem sabia que tinha. Porque existe uma diferença entre estar sozinho por carência e escolher a solidão porque ela te faz bem. O piloto solo não está isolado, ele está em paz. Ou pelo menos tentando. Até aparecer um carro na faixa da esquerda, dá uma fechada e ele é obrigado a interagir socialmente xingando o filho da mãe. Mas faz parte. Porque vamos combinar, tem gente que não consegue ficar 5 minutos sem falar. O piloto solo consegue fazer uma viagem inteira só olhando a paisagem e concluindo que o melhor do dia foi o papo que teve com a sua moto. Tipo 4. O piloto da intensidade. Esse cidadão é o speed racer da galera. Ele não quer só ir do ponto A ao ponto B. Ele quer chegar no ponto B o mais rápido possível. Esse cara gosta da aceleração, da curva, do torque, da sensação que a estrada está conversando com ele em tempo real. Mas calma, isso não quer dizer que ele é maluco. Um pouco piroca talvez, mas não necessariamente. Tem uma diferença entre gostar da intensidade e achar que a estrada é um videogame com vidas extras infinitas. O piloto da intensidade geralmente conhece bem os limites. Eu falei geralmente, mas ainda assim ele insiste em desafiar. Ele presta atenção no risco, no corpo, na moto e naquele pequeno detalhe chamado gravidade, que insiste em participar de toda a viagem sem ser convidado. Para esse motociclista, a estrada tem quase o efeito hipnótico. É como se tudo ficasse mais claro quando o corpo entra no ritmo certo. O foco aumenta, os sentidos se alinham e o mundo para de parecer uma coleção de distrações. O que para muita gente seria estresse, para ele vira concentração absoluta. É um tipo que vive a estrada com intensidade, mas também com precisão. Ele não busca o perigo por esporte, apesar de que às vezes de longe até parece que sim. Aliás, esse tal de risco não faz parte dos equipamentos dele. E já que estamos falando em equipamento, a Harley Rider entra nessa conversa do jeito certo, sem promessas esquisitas. Porque quem vive a moto sabe que a personalidade até aparece no estilo, mas é no equipamento que a história se sustenta. Tem motociclista que quer aventura, tem motociclista que quer conforto, e tem aqueles que só querem chegar inteiro no destino
e ainda ter vontade de rodar no dia seguinte. E a Harley Rider foi feita para todos eles. Ou melhor, para quem entende que praticidade e funcionalidade não são luxo, são bom senso. Apesar de que bom senso hoje em dia, convenhamos, anda meio escasso. Seja na viagem longa ou naquele rolê bate e volta de fim de semana, a Harley Rider foi pensada para quem não quer escolher entre estilo e desempenho. Aqui a ideia é simples: rodar com segurança e atitude e com muita praticidade. Visite o site da Harley Rider em www.harleyrider.com.br e veja a incrível linha de bolsas, alforjes, estojos de ferramenta e tudo aquilo que você pode precisar para carregar seus cacarecos numa viagem longa ou curta. E ainda, se usar o código Motolama5, vai ter um desconto bacana. E no fim das contas, moto pode até ser paixão, mas o equipamento certo é inteligência. E quem usa equipamento da Harley Rider entende que preparar para a viagem é quase tão bom quanto a própria viagem. Tipo 5, o piloto do segundo tempo. Esse é o tipo que mais pega a gente de surpresa. Porque enquanto todo mundo está ocupado com boleto, família, pepinos e aquela promessa eterna de Um dia eu volto a fazer o que gosto. ele aparece com a moto como quem diz: Demorou, mas eu cheguei. o piloto do segundo tempo costuma ser alguém que passou muitos anos colocando a vida dos outros na frente da sua própria. Criou filhos, trabalhou, pagou imposto, resolveu pepino e segurou a onda de todo mundo. E aí, quando a poeira baixa e finalmente chega a aposentadoria, ele olha para si mesmo e percebe que ali ainda existe um vírus, curioso, vivo, agoniado, louco para aparecer e mostrar para que veio. Então ele vai lá e compra a moto. Não é crise de meia-idade, é recomeço, é reencontro. É a pessoa lembrando que não virou só a soma das obrigações, que ainda tem vontade, tesão e desejo de viver alguma coisa por si mesmo sem se sentir culpado por isso. E esse tipo é bacana exatamente porque surpreende. Muita gente olha e pensa: e agora? E a resposta é óbvia: só agora que deu. E agora que fez todo sentido. Agora é que a vida finalmente abriu espaço. E convenhamos, depois de décadas de responsabilidade, o mínimo que a pessoa merece é acelerar um pouco sem ter que explicar nada para ninguém. Conclusão: no fim, os 5 tipos têm alguma coisa em comum. Todos usam a moto como resposta para a vida. Uns procuram descanso, outros pertencimento, outros silêncio, outra intensidade, e outros encontram na estrada uma forma de voltar para si mesmo. Mudam os motivos, mudam a história, muda a moto, mas a essência é a mesma. Cada motociclista carrega mais do que um capacete e uma jaqueta, carrega uma razão. E é isso que torna esse universo tão interessante e tão humano, e claro, tão cheio de personagens que parece que saíram de uma história em quadrinhos, mas com muito mais velocidade e sem paciência para papo furado. Esse universo dos motociclistas é bem variado. Me conte aqui embaixo em qual universo você se encaixa. Eu acho que sou do tipo patota raiz. Ou é só a minha autoestima falando mais alto? Então é isso. Até semana que vem. Um abraço. Fui! Minha moto venenosa